Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Rafa. Hoje nós iremos conversar sobre um filme que faz parte de uma franquia. Depois eu vou trazer para vocês, falando um pouco sobre esses outros dois filmes, né? Que é esses dois filmes se chamam Anjo e Inferno e Código da Vinci. O filme que eu vim falar para vocês hoje é Inferno, que faz parte dessa trilogia desses filmes, né? Que confesso para vocês que é um dos meus gêneros que eu mais gosto, que é suspense, né? E que é também questão de investigação. O filme conta a história do Dr. Robert, né? Para quem já assistiu os outros dois filmes já conhece a trajetória dele, que ele é um doutor, né, em simbologias. Ele consegue decifrar símbolos, né, e consegue decifrar símbolos que muitas das pessoas não conseguem, né? Ele é expert nesse assunto. O filme começa com ele em um hospital, sem entender aonde ele está, como ele foi parar lá, que o hospital que ele está é na Itália, em Siena. Ele não consegue entender nem lembrar como ele foi parar naquele lugar. Ele conhece a doutora Siena, né, que é uma doutora que trabalha nesse hospital, e ela tenta explicar para ele que ele sofreu uma lesão, né, na cabeça, como se fosse uma lesão de tiro, né? Então alguém tentou possivelmente matar ele, né? Ela explica para ele que por ele não estar lembrando, pode ser também questão do trauma, por ter sofrido essa pancada na cabeça. Ele fica meio confuso, o Dr. Robert, e ele diz que não sabe o que está fazendo na Itália, né? Ele tem alguns fragmentos, né, de lembranças. As lembranças que ele tem são sempre lembranças perturbadoras, como se fossem lembranças tipo de um purgatório, do inferno mesmo, realmente. Só que depois a gente descobre que essas lembranças que ele tem é como se fossem lembranças misturadas com relação com o que ele estava fazendo na Itália, que ele estava investigando um assunto, um caso, né? Que ele tenta lembrar que ele estava conversando com uma mulher, só que ele não consegue ver o rosto dessa mulher, né? Mas pra frente ele descobre que é a doutora Elizabeth, né? Que é uma conhecida dele de longa data, uma super amiga dele. E no hospital mesmo, alguém tenta matar ele, uma policial, né? Essa doutora, que é a doutora do hospital, que é a doutora Siena, ajuda ele a fugir, né, do hospital, tranca a porta, sai com ele... Sai com ele do hospital, né? Entra em um táxi e ele sai. O trama desse filme eu acho fantástico porque todo filme que envolve a questão de mitologias e quando se aprofunda mais na questão de coisas místicas ou coisas antigas, eu tenho uma tendência a gostar mais de filmes assim. E esse filme leva para esse lado. Coisas que geralmente escondem da humanidade, né? Que foi o que aconteceu nos filmes Código da Vinci, que é um dos meus preferidos, e do filme Anjos e Demônios, que foi o primeiro filme lançado da franquia. Eu não sei se vão lançar novos filmes, que esse filme foi lançado em 2016, são baseados em livros, né? Eu vi algumas pessoas comentando que o filme é uma porcaria, mas sinceramente eu amo esse filme, né? Inferno. Eu amo a franquia, aliás, né? E dando continuidade, eles percebem que tem um doutor chamado Christoph, que ele tem uma... Você lembra de Thanos, né? Do Vingadores? Ele tem uma teoria parecida. Ele diz que a humanidade está chegando ao seu colapso. Que do jeito que está, se continuar dessa forma, a humanidade irá se extinguir. Ela irá acabar com ela mesma. Porque o planeta Terra está com está com uma quantidade de pessoas exorbitante, né? Tá com muita gente, tem muita gente no planeta Terra. E logo irá faltar comida porque para ter comida para esse monte de gente tem que gerar uma quantidade de comida, tem que plantar muito mais, né? Porque nós somos muito consumistas. E ele colocou na cabeça que deveria extinguir, porque ele diz assim, que sempre houve seleções naturais, que sempre houve a questão que para ter uma quantidade de pessoas vivas, né, para que a humanidade continue vivendo, a maioria das pessoas teriam que morrer. E ele cria um super patógeno, né, um vírus que será capaz de... tipo a peste, tipo aquele vírus da peste, pronto. Que será capaz de extinguir a metade da humanidade. Porque ele disse que depois que houve a peste negra, a humanidade, ela conseguiu ter uma qualidade de vida melhor,
né, depois da peste negra, por causa que antes tinha muita gente já. Eu sei que sempre deve haver essa seleção natural, mas quando é natural, não provocada por seres humanos, né? E o interessante, gente, que pelo que ele falou, foi em 2016 e 3 anos depois houve a pandemia. E ele toca no assunto de que deveria haver uma pandemia. E eu fiquei, meu Deus, tem alguma coisa aí ligada um com o outro. Aí, justamente isso, depois eles nos mostram que esse patógeno está em um lugar guardado, que a partir da meia-noite de um certo dia, esse patógeno seria liberado pelas correntes das águas. Né? Esse patógeno estava preso em uma fonte de água, que se fosse liberado ia espalhar pelo mundo todo, e muita gente iria morrer. Só que eu acho que esse professor não percebeu que, imagina só quando isso acontecesse, como é que ia ficar o planeta Terra? Um monte de gente morrendo com doença feia. Ia ficar um caos, né? Eu acho que ele não pensou nisso. Então, o Dr. Robert, né, ele tenta a todo custo, né, impedir que isso aconteça, impedir que esse patógeno seja liberado. Ele enfrenta muitos desafios, ele enfrenta muitos códigos para tentar decifrar e conseguir chegar a esse lugar, porque o Dr. Christopher ele deixou pequenas pistas em pequenos lugares para que os seguidores dele conseguissem encontrar esse patógeno e que fosse liberado. Né? Então o Dr. Christopher, com a Agência de Vigilância Mundial de Saúde, tenta impedir que isso aconteça. Eu associei muito a questão do coronga, né? Eu associei muito isso, porque é muito parecido. Né? Ele falou que deveria ter uma questão de tipo um controle de natalidade, sabe? Ele até sugeriu que os homens deveriam ser castrados quimicamente, que era para não gerar mais filhos. Ele gerou um monte de coisa. Aí eu associei muito a questão da pandemia que aconteceu 3 anos depois, né? Que também veio associar com essa questão de como se espalhar pelo mundo todo. Esse filme é fantástico, vocês têm que assistir. Ele está disponível na Netflix, se chama Inferno, é com Tom Hanks, né? E esse filme, ele tem 2 horas e 10 minutos de duração, mas passa voando, porque o filme é muito bom. Então, pessoal, é isso. Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, dê o like, que é sempre bom para o nosso canal crescer, tá? Então, não se esqueçam, como sempre, eu conto sempre com a ajuda de vocês para continuar aqui, para fazer com que o canal cresça. Então é isso, até o próximo vídeo.